Translados de assentos lavrados em país estrangeiro. Os fatos importantes da vida civil, casamento, nascimento e óbito, podem ocorrer no exterior e lá serem registrados. Para que tais atos produzam efeitos no Brasil, devem ser transcritos ou transladados para o RCPM do primeiro distrito da comarca onde for domiciliado a parte, ou do Distrito Federal quando não tiver domicílio no Brasil. Somente pode ser feito o traslado da pessoa registrada se essa tiver nacionalidade brasileira. O estrangeiro não pode pretender transcrever o seu assento. Não deve ser feito o traslado de casamento realizado no estrangeiro quando nenhum dos dois forem brasileiros. Traslado do assento de nascimento realizado no estrangeiro. O registro de nascimento de filho de pai ou mãe brasileira pode ser feito no Consulado do Brasil. Aqueles nascidos antes da Emenda Constitucional 394 e registrados no consulado anteriormente à data da edição são brasileiros natos, independente de qualquer ato ou condição. No caso de nascimento ocorrido, registrado após a emenda, a data de promulgação da emenda, deverá constar do termo que a condição de nacionalidade brasileira depende da opção a qualquer tempo perante a Justiça Federal. Já a partir da Emenda Constitucional 54 de 2007, voltou a vigorar a regra anterior. Filho de brasileiro nascido no exterior, registrado no Consulado Brasileiro, é considerado brasileiro nato, independente de opção futura pela nacionalidade brasileira. Já aquele registrado perante a autoridade estrangeira deve optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira após voltar a ter domicílio no nosso país e providenciar a transcrição do assento no estrangeiro no livro E. Então, repetindo, se for lavrado no consulado, a certidão e a prova são suficientes para fazer o registro. Se não houver sido lavrado no consulado, a necessidade de opção da nacionalidade brasileira perante a Justiça Federal. Nesta hipótese de lavrado perante a autoridade estrangeira, ele deve apresentar a certidão de registro estrangeiro legalizado pela autoridade consular brasileira e traduzida por tradutor público juramentado, quando for o caso, devidamente registrado no TD. O tradutor público juramentado, Certidão de nascimento do genitor brasileiro, prova do domicílio do registrando em município cujo cartório será feita a transcrição. A legalização consular nada mais é do que o reconhecimento pela autoridade consular da firma e do cargo oficial público que subscreveu o documento estrangeiro. Acerca da isenção de emolumentos ou não, entendo que a isenção não é possível, pois o registro do nascimento, que é o que é previsto como gratuito pela lei, já foi feito anteriormente. E agora essa transladação é como se fosse um outro serviço complementando esse registro de nascimento. Logo, deve ser cobrado. Agora, o traslado de assento de casamento. O casamento, celebrado perante as respectivas autoridades e ou cônsules brasileiros, deverá ser registrado em 180 dias, a cortar da volta de um ou de ambos os nubentes ao Brasil, no respectivo domicílio ou na falta no primeiro ofício do Distrito Federal, caso não tenham domicílio, e no primeiro ofício da capital do estado em que passarem a residir. Não obstante, o decurso desse prazo não impede a transcrição do casamento. Realizado em 180 dias, produz efeitos retroativos a partir da data do casamento realizado no exterior. Caso contrário, os efeitos constarão apenas a partir da sua transcrição. Estes traslados de assento, casamento e óbito devem ser feitos diretamente no livro E da sede da comarca. E na mesma serventia serão feitas as inscrições das separações, dissoluções de casamento estrangeiro, conversões de divórcio, divórcio direto, nulidades, anulações de casamento resultantes de mandados judiciais, sempre todos no livro E. Para o traslado de assento de casamento, certidão de assento lavrado em consulado ou certidão de assento estrangeiro legalizado pela autoridade consular e traduzido por tradutor público juramentado e registrado no título de documentos. Certidão de nascimento do cônjuge brasileiro, expedida há 6 meses, e declaração das duas testemunhas maiores, prova do domicílio da comarca
regime de bens adotados, declaração acerca da alteração de nome do cônjuge, se a circunstância não for indicada na certidão, e declaração de volta de um ou ambos nubentes ao Brasil. Na hipótese de traslado de casamento de brasileiro naturalizado, deve ser também apresentada a certificação de naturalização, pois somente podem ser trazidos a ingressos se um dos cônjuges for brasileiro. Posto isso, temos que provar a naturalização. Em países que não adotam o regime de bens, ficam dispensados a declaração consular nesse sentido, sendo, no entanto, obrigatória a apresentação da declaração por parte do consulado sobre a inexistência de previsão no país de origem sobre o regime de bens. E, por fim, temos o traslado de assento de óbito lavrado no estrangeiro. Deve ser trasladado para que produza efeitos legais em nosso país. Para esse traslado, os seguintes documentos: certidão de assento lavrado em consulado ou estrangeiro legalizado pela autoridade, traduzida e registrada em TD. Certidão de nascimento, declaração constando dos dados previstos no artigo 80, e quando a declaração não contiver a causa mortis, deve ser apresentada a declaração do documento do médico que atestou o falecimento contendo a sua causa, devidamente traduzida, regularizada sua autenticidade e registro no TD.